ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Antes que eu inicie a pregação, eu vou assim testemunhar. Nós perdemos essas duas missionárias, só para dar um testemunho que aconteceu comigo em relação a essas vidas. Às vezes os irmãos conhecem a gente aqui, mas Deus conhece profundo, é Deus quem usa, Deus quem faz a obra. A missionária Kelly, a que faleceu de Assis, esposa do pastor Guilherme, eu conheci pregando em Assis, na igreja Fontes de Água Viva da pastora Lourdes, e eu congregava muito naquela igreja, e era praticamente todo mês, tarde da bênção, iam os cultos na segunda-feira ou na quinta-feira, eles me convidavam para pregar naquela época. E ali um dia eu estava pregando, Deus me usou para falar com um pastor, na época ele era apenas membro da igreja, o Guilherme, e a sua esposa. Deus me usou para falar com eles, que Deus tinha um propósito de levantar ele como pastor e ela como missionária, que ela seria levita, e Deus iria levar ele para entender que era Deus ia tirar eles daquela cidade, levar para outro estado, e depois de um tempo Deus traria e o colocaria como pastor numa igreja. E justamente tudo isso se aconteceu. Após alguns anos, eu estava novamente pregando ali, e ao terminar, eu nem me lembrava mais dele. Ele é descendente de libanês, e ele me chamou ao terminar o culto. Ele queria que eu viesse conversar com ele. Eu fui, juntamente com ele trouxe sua esposa. Irmãos, ele era tão duro, uma pessoa assim que ele quase não acreditava em profetas. E ele falou: olha, eu quero dizer para você que você é um homem de Deus. Para você entender, ele tirou o celular dele, ele havia gravado tudo que Deus falaram na minha boca aqueles anos atrás. E ele falou: hoje eu estou sendo o segundo pastor aqui da igreja da pastora Lourdes, e a minha esposa hoje é levita. E quando eu via ela no início, ela tremia assim demais. E para honra e glória do Senhor, durante toda essa caminhada, eles pregaram todas as regiões, e todos conheciam ele como pregador e ela como missionário e levita do Senhor. A outra, a Romana, também, nós congregamos aqui um tempo com a Romana. Eu era assíduo da casa da Romana, de dentro da casa da Romana, e um dia a Romana pegou, ela sempre ligava para mim, para que eu fosse atender pessoas com depressão, e nós íamos na casa dela orar, no salão por vidas. E um dia eu fui convidado a almoçar com ela, e veio o seu filho, Marlon, e a esposa, e nós sentamos na mesa. Antes que nós sentássemos para almoçar, nós oramos, e ela pediu para que eu orasse pela esposa do Marlon. E assim que nós começamos a orar, Deus me tomou de uma maneira profunda e disse para ela assim: Marlon, eu posso tocar na tua esposa? Ele falou: pode. Aí eu coloquei as mãos da Romana, coloquei minha mão, eu falava: nessa altura, Deus está te dando um filho dentro de pouco tempo, é o filho da promessa. E essa criança hoje tem 8 anos, chama-se Davi. E através daquele acontecido, a nossa amizade com a Romana foi muito grande, graças a Deus, e nós pudemos estar no velório dela, né? Mas o tempo que eu convivi com ela era uma bênção mesmo. Então, para que vocês entendam, nós voltamos ao que foi colocado.
As igrejas que eu congreguei, fui assembleano da Ferreira, fui da Madureira, fui também da igreja do Almirante. E nós sabemos hoje que para exercer um cargo lá como pastor, hoje eles não costumam mais colocar pastores da igreja. Por quê? Porque o medo deles é que perca o pastor amanhã, levante um povo, eles levantam somente para evangelista. Por quê? Porque o evangelista não pode ser pastor. Aí eles não podem pôr missionários. Púlpito é somente para pastores. Há uma norma da igreja, é o sistema deles. A igreja não dá fé também, eu fui convidado, fui recebido como pastor, mas por eu ser solteiro, eu não pude subir no púlpito. Foi me dado a posse, mas depois veio outra ordem do própria pessoa que me colocou, por eu não ter uma esposa, não poderia subir no púlpito. Então são normas do homem. Como hoje vocês sabem, mulheres não podem ser pastoras. É tudo norma do homem. Então eu quero dizer para você, mas aqui na palavra acontecia o quê? Havia aqueles que eram como se diz, aqueles homens no passado, eles se colocavam religiosos. E o que eles faziam? Eles queriam contentar a César. Então eles tinham ali Pilatos como governador. César colocava Pilatos para governar ali. E aqueles homens teólogos da lei, nós lembramos que quando Jesus entra no templo, o templo estava sendo o quê? Usado como feira, sendo comércio. Jesus então joga tudo começa a derrubar tudo, porque ele disse que a casa do Senhor era uma casa de oração, mas estava sendo casa de covil, salteadores, pessoas que estavam ali merchandando, vendendo na casa do Senhor. E hoje é dessa maneira. Se você tem dinheiro, é acostumado então a agradar você. Se você não tem dinheiro, você é descartado da igreja. Jesus não concordava com isso. Então os doutores da lei que faziam, quando Jesus entrou algum tempo atrás num jumentinho, ele foi aclamado pelo povo. Ele foi aclamado. Então o que eles fizeram? Os doutores então se reuniram para que Jesus não fosse aclamado como rei dos judeus. Então eles começaram a se reunir para destruir Jesus. De que maneira? A Bíblia relata que aqui, esse Barrabás, ele era ladrão, ele era sanguinário, havia um bando com ele, ele era criminoso, ele roubava, ele destruía. Aonde ele colocava as mãos, ele fazia desordem, até que ele fora preso pelos crimes praticados. Então o que aconteceu? Ele estava sendo preso e já estava sendo praticamente condenado à morte. Mas aí, então aqueles homens então fizeram aquela reunião para que fosse Jesus preso. Nós lembramos que no dia que Jesus estava dando a Santa Ceia, Jesus olhou e disse: hoje, um de vós há de me trair, e aquele que eu der o pão é aquele que irá me trair. Todos se indagavam: quem sou eu? Não sou eu? Então eles dão a quem? Jesus então dá a quem? A Judas. E ele disse a Judas: vá e faz o que te é incumbido. Judas prontamente sai e se une com aqueles homens. E o que é dado a Judas? 30 moedas pela vida de Jesus. E quando Jesus estava com os seus discípulos orando, Judas vai até lá com os soldados, já todos algozes pela Anderrache Comanai, pela vítima, vão, e aquele que ao beijar a sua face, esse é Jesus. E quando eles vão lá naquela escuridão, ele vai até Jesus e beija Jesus. Antes que aconteça isso, um dos soldados for tentar aprender, Pedro vai, tira a espada e corta a orelha de um daqueles centuriões. Jesus imediatamente pega aquela orelha e coloca no lugar. Olha o amor deste homem. Estava ali já começando a sua condenação. E Judas então vai e beija Jesus. Jesus prontamente foi levado como prisioneiro. E agora nós vemos aqui, irmãos, quero que vocês prestem atenção.
a Bíblia aqui relata que essa mulher de Pôncio Pilatos, ela se chamava Cláudia. E ela tem um sonho uma noite anterior. E ela vai até a sua esposa e fala que se ele decretasse a morte daquele homem, não havia pecado, ele era santo, as mãos dele iriam correr sangue. Então ela vai e alerta o seu esposo. E seu esposo, então, sabendo que era como diz no mundo de hoje, uma maquinação, uma gorja que estava ali reunida para derrubar Jesus, então eles se reuniram e fizeram aquele alvoroço para que Jesus fosse condenado. Então o que acontece? Ele, sabendo que não via nenhum pecado naquele homem, não via ele como inimigo, mas via ele como um homem justo, um homem que curava, um homem que libertava, aonde ele ia pregava somente paz. Mas o povo era incitado por alguns amigos de Barrabás para que fosse, aleluia, aclamado que ele era pecador, ele era errante, ele era criminoso também. Mas Pôncio Pilatos não via falha nenhuma em Jesus. Então ele indagava Jesus, mas você me disse que era rei dos judeus, ele dizia assim: tu diz. Jesus não assumia. O meu reino não é deste mundo. O lugar que eu vou, eu quero dizer, quando ele estava na cruz, ele dizia: para onde eu vou, vós não irás, mas quando eu for, eu vos preparei uma nova morada. Irei mandar o meu Espírito para que viesse e os consolasse até a minha vida. Irmãos, olha que bênção. Este homem não havia pecado nele, mas estava ali tratado como um malfeitor, como um criminoso. Aí o que acontece? Este homem, Pilatos, não vê culpa. Ele ainda fala: o que queres que vos solte? Mas como havia a festa da Páscoa, era de direito que soltasse um preso. E aí ele viu o escape: olha, eu vou soltar Jesus, eu estou bem com o povo. Porque aqueles mesmos homens doutores da lei podiam mandar cartas a César para tentar prejudicar a ele. Ele estava numa indecisão. Ele solta Jesus, mas ele sabia que Barrabás era criminoso. Então ele achava, soltando Jesus, o povo condenava Barrabás, porque Barrabás era sanguinário, era ladrão, era malfeitor. Então o povo vai escolher Barrabás e eu solto Jesus. Porque a lei determinava que era soltado naquela festa um. Então ele vai e leva Jesus ao povo e diz ao povo: tu escolhe Barrabás ou escolhe Jesus? O que eu quero dizer, que Jesus manda dizer para cada um de nós: há momentos, irmãos, que a pressão é tanta na nossa vida, nós começamos a servir a Deus, o Senhor começa a modelar a nossa vida. Ele começa a tirar tudo aquilo que impede de ser santo na presença de Deus. Ele primeiro lapida nós, o quê? O nosso andar, o nosso vestir, os nossos hábitos, aleluia. Aonde eu ia, eu não vou mais. O que eu fazia, eu não faço mais. As vestes que eu andava, eu não visto mais. Então o Senhor começa a mudar as minhas companhias, as minhas amizades, e o Senhor começa a trilhar uma nova vida para o homem que é escolhido por Deus. E quando eu encontro com Jesus, a Bíblia fala que é uma nova vida está nascendo em mim, porque Cristo está entrando em mim. Se Cristo entra em mim e vive em mim, Ele me faz uma nova criatura. A luz que há em Cristo entra em mim e faz eu brilhar. Aonde eu vou, as trevas têm que fugir. Aonde você vai, os inimigos têm que correr. Então começa o quê? A haver críticas contra a sua vida. E o que o inimigo hoje usa? A tua própria parentela. Mas você agora vai servir a Deus, você vai mudar suas vestes, você vai usar paletó, você não vai mais beber, você não vai mais dançar, contemplar, você vai ter que usar agora veste cobrindo o seu corpo. Então começa a usar o quê? Aquilo que nos atinge. O punhal que mais dói em mim e em você é a própria parentela, o teu próprio sangue.
Então hoje eu quero dizer para você, é mais fácil eu ganhar uma vida lá fora do que o meu próprio parente. Porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras fazer com que o meu parente, meu filho, a minha filha andem em caminhos errados. Para quê? Para que eu volte atrás. Eu tenho hoje um filho aprisionado, saiu há poucos dias, esteve visitando minha casa. Quantas vezes desde criança, de menor, ele falava: pai, eu vou mudar, aceitou Jesus, batizou, hoje está dentro do presídio falando: seu Chico algum. Ele fez pacto com demônios, comeu restos de animais, de homem, sangue, ficou quase três semanas dentro de um quarto em São Paulo, ali sendo escravo de Satanás. E quem era os pais de santo dele? Uma mulher que se dizia formado como homem, que era o pai de santo, e outro homem que se dizia mulher, ambos casados e eram os pais de santo. Olha o que o inimigo faz, enquanto Deus pega eu aqui, um empresário, e faz o quê? Ser pastor. Pega você e faz o quê? Ser uma missionária, ser uma cantora, uma levita, ser uma pregadora da palavra. O Senhor muda, mas o diabo continua fazendo do homem virar mulher, e a mulher quer ser um homem, porque ele quer destruir a imagem que o Senhor disse: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. É isso que a o inimigo tenta nos afrontar. Aqui o que eles queriam fazer, Satanás usando esses amigos de Barrabás, era afrontar Jesus, era impedir que Jesus fosse crucificado, fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Mas Pilatos não queria isso. Mas aí ele disse: vamos então ao povo. O povo é que dá a última palavra. Os amigos de Satanás então usavam os amigos de Barrabás e cutucavam, e inflamavam e gritavam: queremos Barrabás livre, que crucifique a Jesus. Eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, ou você serve a Satanás, ou você serve a Jesus Cristo. Ou você crucifica Jesus, ou você crucifica Barrabás. De que maneira? Se você andar nesse caminho, você está crucificando Jesus. Mas como? Porque sabendo que Jesus tinha que morrer para que você hoje está vivo. Mas Barrabás não podia morrer, porque era plano de Deus para que aquele homem morresse, aleluia, e Jesus fosse livre, e que Jesus fosse contemplado e crucificado, para que se cumprisse a palavra de Deus, que ele iria e morreria, mas no terceiro dia ele iria e ressuscitaria. E hoje ele está vivo entre nós. Era necessário que se cumprisse. Jesus sabia, mas Barrabás não sabia, o povo não sabia. O que eu quero dizer para você, minha irmã: larga tudo, tome a sua cruz, não olhe para trás e siga Jesus. Virão afrontas, a sua família vai te criticar, os teus amigos, a tua parentela, os amigos de trabalho, mas entenda bem, lá com o passar do tempo, Deus vai fazer você cantar o hino da vitória, com a cura, a libertação e a salvação da tua parentela. Mas primeiro é necessário que você seja mudado, transformado, lapidado, para que lá as pessoas lá fora olhem e vejam você uma nova vida em Cristo Jesus, um novo homem em Cristo Jesus, para que eles possam olhar em você e ver, e aí a tua parentela começa a olhar: olha a mudança do meu pai, olha a mudança da minha mãe, olha o que está acontecendo com ele, olha o que está acontecendo com ela. Mas irmãos, nós não podemos salvar a minha vida, eu salvar a vida da minha família, não. A salvação é individual. Deus deu um livre-arbítrio para que a partir, hoje a igreja, a partir dos 12 anos, começa a batizar, porque já começa a entender. O homem fala que o menino com 12 anos pode matar, mas ele é criança. Mas Satanás usa com 12 anos para matar, para roubar, para destruir. E o homem, a lei hoje, como foi dito hoje, a lei determina que ele não seja aprisionado. Mas diante da justiça do homem, 12 anos, o homem hoje tenta fazer com que o menor com 12 anos já seja responsável pelos seus atos.
porque ele pode pegar uma arma, sair de fora e matar alguém. Mas naquele tempo, nós lembramos lá atrás, quando Anderá chegou a Moisés, ainda criança, foi feito um decreto que toda criança, homem, nascido homem, das mulheres, seriam mortas. O plano de Jesus, de Deus, era que Moisés se tornasse rei, filho de Faraó, filho de uma escrava. Quando ele foi criado por aquela princesa, a própria mãe se tornou ama dele e mãe de leite dele, e foi tratada, paga para educar o seu filho e criar, para depois, já adolescente, voltar à casa de Faraó, do rei, e ali se tornou um grande, para depois perder tudo, porque quando ele viu um egípcio matando o outro, o que ele fez? Ele foi lá e intercedeu. O que aconteceu? Ele foi, para não ser morto, ele foi expulso, e Deus levou ele lá atrás, lá no outro lado. Ele deu uma família e ele voltou para ser o libertador. Deus quer que você saia daqui hoje aprendendo que quando você segue a Jesus, Jesus vai fazer o que? Você, um libertador de almas. De que maneira? Pregando a palavra, louvando, falando o teu testemunho. Irmãos, aprenda uma coisa: não se envergonhe de testemunhar o que Jesus está fazendo na sua vida. Não cale-se, porque quantas vezes está calada, o diabo está sorrindo, ele está batendo palma, mas quando eu e você abrimos a boca, Satanás é envergonhado, as legiões do demônio são envergonhadas, porque não venceu você, mas Cristo vive em você e ele te torna vencedor. Aleluia. Alá, machinho de contemplar, dele me canta ali, nós treinando. Então eu quero dizer para vocês, foi dado esta autoridade àquele homem, aquele governador. O povo escolhe Jesus ou Barrabás. Eu quero dizer para você, o que você pretende hoje? Continuar servindo o mundo? Continuar contemplar e ele canta ali pastoreando? Servindo a Deus. Eu vejo esse povo, eu tive esse vendo, né, meus irmãos? Isso é uma bênção, podemos visitar alguns nos seus lares. Olha como o homem faz acepções. Quantas pessoas podiam julgar essas duas mulheres? Pela tradição dela. Isto era costume lá no passado. Julgar pelo seu convívio. Mas Jesus, ele não faz acepção. Ele não faz acepção do preto, do branco, do índio, do cigano, do negro. Ele não faz acepção. O Senhor Jesus fala assim: vinde vós como estás, cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Beba desta água quem tem sede, e quem beber dessa água jamais terá sede. Por quê? Porque Jesus ama você, não o corpo, não a coisa, mas espiritualmente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o nosso corpo perecer, o nosso espírito vai ao Senhor. Ele não vai levar as nossas vestes, não vai levar o nosso corpo, os nossos bens, atrás vai correr tudo aquilo que nós construímos. Hoje nós vemos famílias que constroem riquezas. Eu me lembro quando criança, a família aqui do Arruda, a família Carlos, eu cresci com eles pequenos, hoje são todos ricos, mas os seus pais morreram. Hoje os netos estão aí, pessoas dispersas, pessoas comuns, pessoas até foram presas. Por quê? Não é o poder aquisitivo que te salva, mas uma coisa salva: quando você conhece a palavra que cura, liberta e salva, que é Jesus Cristo. Esse sim salva e liberta você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Solta esse louvor. Eu gostaria, irmão, você, eu não te conheço, que está com a irmã Cida. Eu quero que você preste atenção nesse louvor para você. Jesus ama a sua vida, homem. Eu nunca te vi e não te conheço. Deus manda dizer para ti assim: uma grande porta de trabalho estou abrindo para você. Não sei se está empregado. Eu mando dizer para ti assim: eu te trouxe hoje aqui para dizer que eu te amo. Não sou eu o amo, mas Jesus está falando para você: eu vou mudar a sua vida. Valorize essa mulher, porque Deus dá o melhor para nós.
e muitas vezes nós não reconhecemos. E Deus está te colocando uma mulher que vai te ajudar a construir uma nova vida. Eu não conheço o teu passado, mas o Senhor vai dizer para ti: eu esqueço o teu passado, esqueço as tuas transgressões, mas se tu me seguires, eu torno a tua vida totalmente mudada e transformada, e te coloco com a disjuntora, uma varoa que vai andar com você, que vai caminhar com você, e a sua vida vai ser transformada. E passará um tempo, você vai estar aqui ministrando a palavra, não eu, mas o meu Deus que eu sigo manda eu falar para ti assim, nesse momento. Glória a Deus. Feche os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moça, preste bem atenção nesse louvor. Deus te trouxe você de longe, não sei de onde você é, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer decretar para dizer para você assim: filha, eu te amo, eu quero mudar a sua vida, vou mudar tudo que está em você. Entenda porque eu te trouxe essa Anterrachecomanai, para que a tua parentela veja uma nova mulher. Olha bem aquele microfone. Em nome de Jesus, eu te vejo você ali com aquele microfone, falando de Jesus e louvando. Vejo uma moça calada, alguns cultos aqui, mas quando você começar a abrir a boca, Deus vai te usar tremendamente. Você tem visto a menininha dançando, assim Deus vai te fazer. Você é bênção, você é vaso. Entenda o propósito que Deus trouxe você aqui. Não foi para dar uma família, mas foi para te levantar como mulher escolhida de Deus. Vamos errar com uma régua. Aleluia. Aleluia. Coloca de Rashi Comenega Sui, Arábia Hanakro, Rebia Hanashe, Wiplacoma Arábia Sui, Rebe. Há um demônio tentando destruir essa união. Há um decoma Arábia Sui. Há uma palavra proferida contra nós. Não vai dar certo. Não vai andar na minha presença mais. Vou criar contendas. Vou criar intrigas para dividir aquilo que eu uni. A Rebia Comanai. O Senhor manda dizer para vós: vigia na Comanai, a sua decana, principalmente quando entra na tua casa, porque o inimigo está ao redor tentando tragar e consumir. Mas eu dou vida e vida com mudança. E digo agora: estou eu quebrando uma maldição na vossa vida. Rebe a sua decana. Homem, Deus manda Deus para falar contigo assim: eu andei como lá e te escolhi, mas o inimigo de Comanai lançou a maldição na tua vida para que você não pregasse a minha palavra, para que você não fosse feliz com mulher nenhuma, porque eu te contemplei, eu te escolhi, mas eu vou mudar a tua casa, vou mudar a tua família, e digo a ti: começa a mudar e colocar um coração de mansidão na tua vida, para entender que eu sou Deus, Deus de mansidão, Deus de amor, Deus de cura, Deus de libertação. E digo a ti, mulher, derrache, não desista daquilo que eu coloquei em tuas mãos, porque sou eu que capacito, sou eu que mudo e sou eu que eu transformo. Esta é minha palavra, diz o Senhor: minha graça e minha paz te basta, lá no derrache. Arábia Cruz. Chega as boas novas. Rei do universo, nada é impossível. Tenta ver o que Deus faz na sua vida através desse louvor. Aleluia. Quero que você confie em Deus. Confie em Jesus Cristo. Porque outrora foi dada uma ordem: ou escolhe Jesus ou escolhe Barrabás. O povo optou por aqueles malfeitores e optaram: eu escolho Barrabás. Pagaram um preço tremendo com a sua própria vida. Mas hoje Jesus, você que aqui está, escolheu Jesus. Você fez a melhor opção tua. Jesus veio para mudar a tua casa, mudar a tua família. Jesus anda de rachego. Viu, irmão Sidney? Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Os irmãos que puderem chegar na sua casa, pega seu celular, coloca esse louvor, medite.